Olá, bom dia, tudo bem? Então vamos começar a nossa. Já não sei mais quantas aulas, a nossa aula de hoje de fotografia. Ah, então, para quem está acompanhando as lives de fotografia, eu sou o Thiago, sou oficineiro de fotografia dos Guardiões da Água, né? Sou professor de fotografia, educador de fotografia, então já tenho experiência desde 2008 como professor de fotografia, dando aula de fotografia. E como fotógrafo desde 2006, então atuando nessa área das artes visuais, da fotografia, da comunicação, dessas linguagens. Então vamos acompanhar a live. Quem está entrando, estamos com duas pessoas online. Deixa eu atualizar aqui também o meu para poder acompanhar via o meu computador a aula de hoje. Vamos ver aqui. Estamos com 5 pessoas. Estou entrando para ver quem é que está online, para ver quem é que está dando bom dia também. Então aqui nós estamos com o Cristiano Adeli, Letícia Fontoura. Então o pessoal está aqui dando bom dia também. Fico feliz pela participação de vocês. É isso. Bom, a aula de hoje, então, gente, é uma continuação da aula anterior, como eu sempre faço essas questões, né? A aula passada nós falamos sobre regra dos terços, deixei um exercício nos comentários da aula passada para que nós possamos dar continuidade. O Cristiano Adeli dando bom dia Cristiano. Isso aí, estamos presentes na aula, né? O pessoal aqui acompanhando. Bacana, eu fico feliz pela presença de vocês. É isso. A aula da regra dos terços da semana passada, o exercício que eu deixei para vocês, eu pedi para vocês fazerem uma linha com barbante nos monitores de vocês. Eu recebi algumas mensagens, eu vou acompanhar aqui. Uma dessas mensagens foi a Letícia Fontoura. Sim, ela publicou no comentário, assim como eu tinha feito o pedido, e ela comentou, postou lá 2 imagens que ela fez o exercício. Esse exercício, então, que nós fizemos, que nós praticamos, eu também já pratiquei muitas vezes isso, de colocar esses barbantes no monitor no formato de regra dos terços. Ele é um exercício de prática visual, onde nós vamos, então, ter essa prática, essa vivência, e vamos ficar atentos aos detalhes que aparecem nas imagens. Vocês devem ter percebido que toda a imagem, toda a fotografia, todo o vídeo, ele é pensado muito mesmo, assim, quase que 100% dentro da regra dos terços. A televisão, a TV pública, né, ela tem um viés muito ideológico, assim, de transmitir imagens no sentido de comprar a gente, de fazer com que a gente compre a ideia, no sentido de nós termos acesso e dizer que nós estamos fazendo parte daquele movimento também. As novelas das 9 é uma novela muito atrativa porque ela tem esse recurso, ela utiliza sim, em sua grade é totalmente utilizada nesse recurso. A novela das 9 que eu me refiro é da TV Globo, então nós temos esse saber que é sim uma rede pública, mas que eles têm um viés comercial. Eles utilizam o espaço público com um viés comercial. E esse viés comercial, ele tem outras identidades, outras origens, e aí pega a gente de rasteira, né? A gente não percebe que estamos sendo comprados, que estamos sendo manipulados. A gente se percebe só depois que a gente começa a perceber que existe essa manipulação. A Letícia dando bom dia Letícia. Então é isso aí, gente. Eu vou curtindo aqui os comentários de vocês. Aí, ó. Curtido, Cristiano e Letícia.
Bom, eu continuo então a questão da regra dos terços nessa linha dentro da perspectiva da perspectiva uh, da linguagem do marketing, na verdade, né? Onde se faz uma ideia de como conseguir vender o produto ao cliente. E o cliente somos nós, né? Estamos assistindo a TV, estamos vendo novelas, estamos vendo fotografias, estamos vendo vídeos e lives como essa também. E então nesses movimentos nós temos marketing, nós temos que uma produção antes para poder divulgar esse material depois. Eu também faço isso, não tem problema de fazer isso, mas existem sim pessoas e movimentos não só para o bem, né? Como a gente já viu em muitas questões políticas, sim, nacionais, de utilização da imagem para o lado errado. A história vai nos contar muita coisa que aconteceu nesse mundo, nesse Brasil principalmente, nesses últimos 6 anos aí de política nacional, em que nós estamos sendo bombardeados realmente quase todos os dias, se não for todos os dias, com uma linguagem visual, uma linguagem artística, uma linguagem deturpada das questões sociais. Não quer dizer que eles acertam. Talvez uma coisinha desse tamanho, talvez que nem passe um fio. Então, eu não estou dizendo que existe o certo, mas é imensamente gigantesco assim o lado errado que eles produzem material para poder convencer o público de que antes era errado. Então eles estão acabando com muita coisa, com muitas ideologias políticas, sim, o Estado Nacional está deturpando muita coisa para poder valorizar o seu trabalho, o seu mandato, né? Então eles estão fora da linha no sentido internacional mesmo. E se utilizando de práticas convencionais do marketing, né? Bom, regra dos terços é também uma questão de marketing. É uma questão onde nós vamos compreender e entender, sim, a usar essa ferramenta, usar a regra dos terços em si, uma das pequenas ferramentas que a gente pode usar. Mas vamos lá. Rogério Tosca, bom dia. Bom dia, Rogério. Isso aí. Estou curtindo também. Então a gente está aí. Então, gente, continuando ali o raciocínio do marketing, da regra dos terços, a aula passada, então, os meus alunos lá da Escola Cristo Rei, o pessoal da Escola Cristo Rei, deixa eu pegar eles aqui, deixa eu ver se estão me assistindo, vão assistir depois, não, eles falaram para mudar o horário, porque realmente ficou ruim. Bom, a aula passada, o pessoal do Cristo Rei, então eu deixei o exercício e eles me enviaram algumas fotos também, assim como a Letícia enviou. Eu fiquei muito feliz, sim, Letícia, a gente vai depois comentar sobre as suas fotos, seu trabalho, eu acho que é bem isso, bem o que você fez. Quem me enviou foi a Glória Celeste, ela me enviou no grupo da escola do Cristo Rei, a minha aluna lá da Escola Cristo Rei. Ela fez então a grade com fitas, com as fitas, desculpa, ela fez a grade com as fitas na frente do monitor, com os barbantes, né? E ela me enviou no privado da Escola do Cristo Rei. Bacana, então, as duas que fizeram, né, o exercício, talvez outros mais fizeram também, só não postaram as fotos. Bom, o pessoal que está assistindo, eu quero justamente continuar então a aula da semana passada. E a aula de hoje, nós vamos dar uma sequência ali naquele termo, tá? Só vou pedir Deu, ok. Tinha gente correndo aqui, eu ia pedir para parar a corrida, pessoal de casa. Então tá.
Regra dos terços. Nós vimos na aula passada, então, a regra dos terços, bem ok, bem simples. Conseguiram, desenvolveram ali a técnica, vimos que é uma função, a regra dos terços, ela serve para deixar as coisas visivelmente mais atraentes, né? Atraídas não, atraentes. E a regra dos terços, ela desenvolve esse rápido olhar dentro de uma linguagem retangular, que nós estamos vendo aqui nesse monitor, por exemplo, nesse celular, nós estamos vendo em casa. É uma linguagem dentro do retângulo. A regra dos terços, ela não funciona em outras dimensões. Você vai ter que olhar objetos circulares e alinhar como se fosse uma regra dos terços também, se você quiser usar a regra dos terços dentro de um círculo. Porém, ele funciona, mas você vai ter que ver o círculo com um retângulo em volta. Então, tu vai ter que colocar um círculo dentro do retângulo para poder alinhar a regra dos terços também num círculo. Ou num triângulo, ou num hexágono, sei lá, num outro formato que não seja o retângulo. Então a regra dos terços ela funciona também, mas você vai ter que adaptar os outros formatos dentro do retângulo, para poder encaixar. É uma regra simples, porque ela vai direto ao ponto. Tem 4 pontos de foco na imagem. Ela foca principalmente na linha do horizonte, são 2 linhas do horizonte, 2 linhas verticais, e aí formam 4 pontos de encontro, que a gente faz umas cruzinhas, esses xizinhos, essas cruzinhas, então são os pontos de encontro da regra de terços. Se você colocar um objeto dentro desses pontos, assim como disse na aula passada também, transmiti o vídeo do Lucas Cavalheiro, e ele diz, não seja um colocador de pontos. Eu gosto desse termo assim, não seja um colocador de pontos, mas se você está iniciando a fotografia, é importante sim iniciar colocando as coisas no ponto, sim, para a gente não se perder, para a gente não ficar com uma foto fora do ângulo. Mas depois, ao longo do tempo, você vai começar a adaptar suas fotografias, não exatamente nos pontos, você vai começar a colocar, desenvolver uma fotografia com o seu olhar, com a sua técnica, com o seu jeito, com o seu estilo. Então, se você gosta de olhar as coisas de baixo para cima, se você gosta de olhar as coisas pequenas, se você gosta de olhar as coisas grandes, os horizontes, se você gosta de ver coisas em detalhes, assim, cores principalmente, você vai começar a adaptar a sua fotografia dentro da sua própria regra dos terços. Então é aí que tem a diferença. Nós vamos ter uma regra dos terços com identidade nossa, com a nossa própria identidade. Então é isso. A regra dos terços ela tem esse olhar de iniciante, sim. Ela nos faz ter uma iniciação na fotografia muito bem desenvolvida, com uma técnica. Então a gente consegue já ter essa primeira noção. A regra dos terços, então, para quem está iniciando lá no Cristo Rei, os meus alunos novos também, a regra dos terços é uma regra básica para a gente poder desenvolver outras regras. Hoje, nós vamos partir então para uma segunda regra. Dentro das anteriores, que nós estamos seguindo uma sequência dos pilares da fotografia, que é a composição, e dentro da composição, uma das regras é a dos terços. Então, hoje nós vamos falar sobre outra questão. Nós vamos falar sobre cores. Aí sim, as cores, mesmo sendo em tons de cinza, que é o famoso PB, nós vamos usar as cores para fazer alinhamento dentro da regra dos terços também. Não só na regra dos terços, mas usando as cores como uma forma de composição do ambiente para que as coisas fiquem harmônicas, fiquem visualmente interessantes. As cores hoje são o tema de hoje, né? Depois da regra dos terços. Quero que continue usando a regra dos terços. Eu vou pedir então para vocês no final da aula um exercício. E esse exercício eu vou querer ver
ao longo da semana, comentando nesse mesmo publicação aqui desse vídeo, dessa live, que vai ficar aqui no Facebook, aqui na página dos Guardiões da Água. E ao longo da semana vocês vão colocando as fotos que vocês vão fazendo nesse exercício que eu vou passar para vocês no final da aula. Durante essa aula a gente vai aprender um pouco sobre a questão da composição de cores, para a gente poder alinhar dentro da regra dos terços, tá? Eu não vou ainda fugir da regra dos terços para a gente poder ter uma continuação, porque nós estamos iniciando o curso de fotografia. Então é isso aí. Básico, regra dos terços e agora composição de linhas, de cores. Bom, como você sabe também, eu sou artista, não sou só fotógrafo, né? Eu sou um artista fotográfico dessa linha, onde junta esses dois pilares. Então, o artista fotográfico, ele trabalha com uma fotografia, com uma linguagem artística e não só com uma linguagem fotojornalística ou documentarista. Então, eu tenho esse viés também. Já fui e sou também fotojornalista, trabalhei no jornal, mas atualmente eu sou artista fotográfico e educador de fotografia, né? Isso desde quando eu iniciei minha carreira, eu sou educador, professor de fotografia. Bom, Rogério me fez uma pergunta. Ai meu Deus, no início da aula, Rogério, capaz, tô brincando. O Rogério pergunta, Tiago, no quadrado também se aplica, né? Porque o Instagram optou pelo formato quadrado. Tu sabes? Exatamente. Eu vou responder essa porque daí eu vou introduzir a questão das cores. Sim, o Instagram tem um formato específico, que eu vou abrir aqui para poder ver o formato, porque eu esqueço sempre o número dele, mas ele tem um formato específico que o Instagram tem um formato quadrado e sim, a regra dos textos se encaixa para o formato quadrado do Instagram. Aqui. Exatamente, aqui achei. Nós temos então vários formatos de comunicação, formatos de televisão, de recorte, né? O 16:9, 4:3, 16:10. Então nós temos formatos bem diferentes para cada tipo de veículo de comunicação. O Instagram optou por um formato que é 1:1. É um formato quadrado. Como disse o Rogério Tosca, sim, quadrado. Mas como é que se faz regra dos terços dentro de um quadrado, já que regra dos terços é retangular, são retângulos? Sim, funciona porque o quadrado ele também pode ser utilizado em 9 partes iguais. Então você pega um quadrado, deixa eu ver se eu pego aqui, deixa eu já aproveitar que eu estou com o material aqui do ladinho, no meu alcance. Aula passada eu fiz esse aqui para a gente poder ver, né, o material da aula passada, mas eu vou fazer aqui rapidinho para a gente ver aqui um quadrado, que é o formato que o Instagram optou. O Instagram ele fez esse formato para adaptar a comunicação que a gente tem hoje em dia, que são os celulares, né? Que a gente utiliza o celular e aí eles estão adaptando então ao celular, ao formato que a tela tem. Aqui, só mais um pouquinho, estou desenhando, como desenhei na semana passada também, para a gente poder enxergar o que o Rogério Tosca está comentando. Aqui. Linhas do horizontes. Eu estou fazendo bem a moda louca aqui. Fica um pouquinho mais complicado, talvez? Fica. Porém, o formato retangular que normalmente tem para nossos meios de comunicação, o formato do quadrado, que é o que eu estou mostrando aqui, por exemplo,
Ó, eu gosto desse formato. Acho que a Polaroid também usava esse formato de um por um. Isso. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. A minha, a minha amiguinha Polaroid, que o Tosca falou, né? O Tosca falou, desculpa, Tosca. Ele comentou. A Polaroid usa esse formato 4x4. Deixa eu ver se eu abro ela aqui. Pra poder... E dentro da Polaroid, então a gente coloca o cartucho com as fotografias um por um, que é esse formato da linguagem quadrada, né? E o quadrado, então, que o Instagram está usando, ele vem muito sim, Tosca, vem muito mesmo nesse formato. Olha, a Celeste tá dando bom dia, Celeste, isso, então tá participando, está aqui, curtir teu bom dia lá. Bom, continuando aqui na explicação do quadrado, sim, ele funciona da mesma forma, exatamente da mesma forma que o retangular. Porém, nossos celulares, nossas fotos, vocês até podem adaptar nas configurações da câmera do celular de vocês para fazer foto no formato um por um. Isso tem lá nas configurações das câmeras de vocês para as fotos já ficarem do formato que o Instagram é. Mas você, se quiser também, você pode fazer uma edição da fotografia e recortar ela no formato quadrado. Quadradinha mesmo. Você vai encaixar aquilo que você quer. E aí, dentro do quadrado, você vai alinhar como se fosse 9 quadradinhos. Então você faz a linha, né? Como eu fiz aqui pra você. Ficam 9 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entendendo? Muito simples, né? A regra dos textos funciona assim para o Instagram. Tanto é que eu utilizo muito o Instagram nas minhas publicações artísticas. Se vocês forem acompanhar minha página lá no Instagram, no @thiago.greff, vocês vão encontrar então no meu Instagram essa linguagem do formato um por um, que é o formato que eu utilizo lá. Eu não utilizo mais o formato 16:9, que era o formato que eu usava lá no Instagram antes. Não estou mais utilizando o formato 16:9, e sim o formato um por um, que é o formato que eu estou agora, no momento, utilizando. E vou seguir, assim, esse formato um por um no Instagram, porque realmente o Instagram, ele tem uma linha do tempo. Quando você vai rolando a linha do tempo do Instagram, você vê que ele não pode passar esse limite. Quando ele achata a foto que vai para o 16:9, quando ele achata, ele perde conteúdo, porque as pessoas não costumam ver em faixas, elas costumam ver coisas em tela cheia. E o formato 16:9 ele não fica em tela cheia. E aí isso deixa um pouquinho a desejar, as pessoas acabam não lendo. Porque no 16:9, dentro do Instagram, a regra dos textos fica muito pequena. E aí as pessoas acabam não conseguindo ler, não conseguem entender, não conseguem ver os detalhes da regra dos terços. A Letícia está dizendo aqui, sim, pois depois de fotografado, se postar no Instagram, às vezes perde grande parte da fotografia. Exatamente, Letícia. A gente perde sim qualidade, como você disse mesmo ali, que a gente perde qualidade, porque se você fizer uma foto bonita, linda, de um horizonte em 16:9, quando você vai levar para o Instagram, você vai perder muito do conteúdo. Então, não vale a pena você se esforçar em fazer uma foto com muitos conteúdos, sabendo que no Instagram o que mais chama a atenção é tela cheia. E tela cheia no Instagram é um por um, não é o 16:9 que é achatadinho. Então o 16:9 realmente deixa a desejar, porque fica muito pequeno os objetos. Os objetos ficam tão pequenos que você não consegue. Mas tela cheia, o 16:9, a regra do 6 funciona muito bem. Então é isso aí. Gostei aqui do teu comentário, Letícia. A participação de vocês é importante para essa questão. Eu vou comentar aqui para vocês a aula de hoje. Então vamos partir para a próxima fase, que é a questão das cores. Eu vou apresentar para vocês aqui uma pessoa que eu admiro bastante aqui,
é Piet Mondrian. Mondrian, para mim, é uma pessoa que, dentro da fotografia, ele não é fotógrafo. Já vou adiantando para vocês. Mondrian, então, ele é holandês. Piet Mondrian. Ele é um pintor modernista, criou o movimento neoplasticismo e colaborou com a revista The Style e depois com as formas de pintura concreta. Ele nasceu em março de 1872 e faleceu em 1º de fevereiro de 1944 em Nova York. Ele é holandês, então como eu falei. As obras do Mondrian vocês vão encontrar em muitos lugares. Ele é um artista que dá referência para a arquitetura e por isso que eu trago ele, a linguagem dele, as obras dele, de Mondrian, para dentro da fotografia. Vocês vão perceber quando vocês lerem agora no comentário, eu vou comentar para vocês aqui um pouco, para vocês poderem observar. Vocês podem abrir depois, mas eu vou comentar ali. Eu vou comentar ali para vocês, botar uma foto só, uma obra só do Mondrian, para a gente poder enxergar nos comentários, para a gente poder entender o que é essa obra de Mondrian. Vou pegar uma só vocês já vão compreender quem é Mondrian e por que eu estou falando de Mondrian numa aula aqui. Deixa eu ver se eu posso comentar fotografias. Ah, não posso. Pena que eu não posso comentar uma fotografia aqui. Mas se vocês puderem abrir ali o link, vocês vão ver então as obras de Mondrian. Então eu vou copiar novamente um link aqui, vou colar outro link. Colei ali um pouco mais sobre Mondrian. O Rogério está comentando aqui, deixa eu ver, Letícia e Thiago, o Instagram, antes de publicar a foto, te dá a opção de deixar a foto original, ou seja, retangular. Exatamente isso, Rogério. O Instagram, ele te permite fazer a versão original, não tão original, porque eles não deixam a totalidade original, se for uma foto vertical, ele não te permite fazer a totalidade da foto aparecer. Ele é um formato um pouquinho menor, que é o formato, deixa eu ver aqui, que é, cadê? 16 por 10. Formato 16 por 10, ele recorta e te coloca nesse formato. 16 por 9. Ah, desculpa. O Instagram não é o 16 por 10, eu acabei me enganando. É o 4x3. Esse é o formato que o Instagram aceita, 4x3, 1x1 e o 16x9. São os três formatos que ele aceita, 16x9, 4x3 e 1x1. 1x1 é o formato que a gente utiliza. Mas mesmo assim, o formato um pouquinho maiorzinho do 1x1, que é o formato 4x3, ele pega um pouquinho mais, sim. Mesmo assim, ele fica um pouquinho estranho na linguagem do Instagram ali. Mas ele funciona. Eu gosto também, eu utilizo, mas não estou utilizando atualmente. Fiquei somente no formato 1x1, que eu estou achando bacana para as minhas fotografias, para a minha linguagem artística dentro da fotografia. Então é isso aí. Rogério de novo, caso sirva de ajuda na... Ah, lembrou então? Os painéis decorativos foram feitos em mosaico, são referência da obra do Mondrian. Exatamente, Tosca, exatamente. Eu ia falar sobre essa questão a nossa estação de trem em São Leopoldo, aqui em São Leopoldo, a nossa estação, ela é baseada, sim, nas obras de Mondrian, né? Tem os azulejos, tem o mosaico todo formado nas paredes externas, os corredores, se não me engano, dentro também, o chão também é pensado nas obras e na arte de Mondrian. Então, o nosso trem, a nossa estação de trem de São Leopoldo, sim, a cidade de São Leopoldo é uma cidade de colonização alemã e tudo mais, é identificado com essa questão, e lá nós temos, então, encontramos Mondrian na estação. Vocês vão ver as obras de Mondrian lá na estação.
A Letícia comentando de novo. Tá, daí então é uma conversa dos dois ali. Então é isso. Sim, serviu sim de ajuda, Rogério, porque realmente eu ia comentar sobre Mondrian na nossa estação de São Leopoldo, que vocês vão lá, vão observar Mondrian. E Mondrian, então, é a nossa referência de hoje para cores dentro da fotografia, que ele também faz o ladrilho, ele também faz a grade, ele também utiliza esse formato dentro da linguagem. Mondrian, então, como eu estava falando para vocês, Mondrian ele é um pintor modernista, né, um artista plástico, pintor principalmente, e eu gosto muito desse formato porque justamente é o que nós temos, né? Nós vamos falar sobre isso, nós vamos ver isso na linguagem dele dentro da fotografia. Cores. Como ele utiliza as cores, gente? E nós vamos utilizar isso também na nossa fotografia. Eu vou querer, então, na próxima aula, não vou falar o exercício agora, mas eu vou falar para vocês que Mondrian vai ser nosso alvo de estudo agora. Nós vamos estudar Mondrian. Eu quero que vocês abram as páginas do Mondrian, os links que eu enviei para vocês aqui nos comentários. Abram os comentários, leiam um pouco sobre Mondrian, conheçam Mondrian, vejam a sua obra artística, a sua pintura modernista. Vocês vão ver o formato que ele utiliza as cores, como ele distribui as cores. Bom, Mondrian, então, tem um formato de estudo de cores de que nós vamos aproveitar isso na fotografia. Porque, além de mais, é em grades. Ele utiliza essas grades. Mas, ele tem uma questão que vocês vão reparar. Eu vou fazer aqui rapidinho no nosso ladrilho aqui, no nosso modelinho. Eu vou fazer para vocês aqui, para a gente poder entender o que ele está fazendo. Deixa eu pegar aqui, rapidinho. Fazer o que Mondrian fez, para a gente poder ter uma noção do que é e o que não é. Pronto. Rapidamente eu fiz um exemplo para a gente poder enxergar o que Mondrian faz. Mondrian utiliza as camadas, utiliza as cores como profundidade, para dar impressão de profundidade na obra. Então essa linguagem de Mondrian, dentro desse desenho que eu estou mostrando para vocês, esse ladrilho 1 por 1, que é o formato do Instagram, que é o formato que a gente vai utilizar agora aqui nesse exercício, vocês vão observar que qual objeto, qual o quadradinho que mais chama a atenção aqui nessa composição, nesse ladrilho. Se nós olharmos, nós vamos ver que o objeto que mais chamou a atenção é o mais forte, é o mais escuro, é o de tonalidade mais escura. E Mondrian percebeu que isso tinha uma ligação com questão de profundidade, questão de composição, com distanciamento. Então a gente vai conseguir observar o objeto de Mondrian indo, aqui o objeto nesse caso aqui, nossa linguagem visual, nossos olhos vão indo ao fundo da imagem. Então vai chegar até ali. Vocês vendo esse objeto indo, vocês vão chegar aqui. Porém, tem uma coisa muito fantástica nisso. Aqui está sobressaindo aos objetos. Então, num sentido, no nosso olhar, numa questão de ótica, esse objeto aqui, ele vai estar acima, vai estar à frente dos outros objetos. Então, a nossa perspectiva vai ser daqui para cá. E vai ter essa vai estar suavizando o objeto. Então, nós vamos estar estudando Mondrian, novamente, o Pietri Mondrian, e nós vamos estar vendo que tem essa ida de profundidade. Nossa linguagem visual, a perspectiva, está indo para a tonalidade mais suave. Então, na fotografia, isso aqui a gente é um exercício que a gente vai fazer agora na fotografia. Na fotografia, nós temos um objeto muito forte na frente ou muito forte atrás.
Então nós vamos ter essa linguagem disputando objetos. As cores, por exemplo. Cores mais fortes com cores mais suaves. Qual objeto vai estar mais à frente, mais sobressaindo ao outro? O objeto mais forte. Agora se eu colocar esse objeto mais forte para trás, o objeto mais forte vai continuar tendo, vai ter essa sobressaindo ao objeto. Então se você colocar em perspectiva o objeto mais forte atrás, nossos olhos vão ir para trás. Se você inverter, as coisas que estão atrás vão ficar muito menos visíveis. E aí me pergunto uma coisa, muito prática. No pôr do sol, você vai fazer uma selfie linda no pôr do sol, legal, e aí a foto fica escura atrás. Beleza, você fica escuro, né? Ou você fica escuro ou a pessoa que está atrás fica escuro. Por quê? Tem muita claridade lá atrás, ok. Depois a gente vai aprender sobre essa técnica de como clarear a gente lá no fundo. Mas tem você que está na frente e o sol claro atrás. Então essa é a diferença. Bom, um objeto escuro, claro atrás. Se fosse ao contrário, o sol na frente, você apareceria, né? Então é uma questão de luz, de composição, de troca, de jogo de luzes. Eu vou falar para vocês como é que faz uma fotografia com qualidade no pôr do sol, porque sempre escurece. Então essa é a questão de cores. Então nós vamos observar ali a questão de cores nesse jogo do formato 1 por 1 dentro da regra dos terços. Então esse formato que nós estamos observando. Então eu fiz o exercício rapidinho para vocês verem. Vocês observarem que o nosso objeto está tendo essa perspectiva do mais forte ao mais claro. E isso essas nuances de cores, elas funcionam no preto e branco, no colorido. Então vocês observem esses objetos de cores para vocês terem uma boa composição de cores, uma boa jogada de cores. Bom, eu vou pedir para vocês então, agora são 10 horas e 40 minutos, atualizando a hora para vocês aqui, para esse radialista. Eu vou pedir então um exercício para a semana que vem, ou para durante a semana. Durante a semana é melhor, vocês ao longo da semana podem assistir essa live novamente e comentar aqui na página mesmo, aqui no próprio vídeo, comentar postando uma fotografia com duas coisas agora. Primeira coisa que essa fotografia que vocês vão fazer tem que ter, ela tem que estar totalmente alinhada à regra dos terços, totalmente dentro das linhas, totalmente bem alinhada. Se tem telhado de casa, os telhados têm que ficar numa linha do horizonte. Se tem um poste, o poste tem que ficar exatamente numa linha vertical da regra dos terços. Se tem um objeto que está se mexendo, um ser que está se mexendo, um gato ou uma árvore, você vai achar as linhas desse objeto, desse ser, e vai tentar colocar ele no instante que aparece na linha. Os meus olhos, por exemplo, aqui, eu já falei isso na aula passada, estão alinhadas com essa linha aqui, ó. Essa linha aqui, ó, vertical. Então, o meu cenário está alinhado, né? Eu estou alinhado na regra dos terços. Não exatamente que eu esteja dentro da regra dos terços, porque se eu viesse para cá, eu ficaria dentro da regra dos terços. Aqui, ó. Exatamente aqui. Mas não, eu estou bem no centro, né? Porque é para poder transmitir o vídeo para vocês. Mas eu quero então, na primeira coisa desse exercício da semana que vem, é uma foto totalmente dentro da regra dos terços. Totalmente mesmo, assim. Se for lá no fundinho, aparece um gatinho lá pequenininho, coloque esse gatinho também dentro de uma regra dos terços. Porque, falando para vocês, dentro da regra dos terços, o retângulo são retângulos, ok. Mas dentro dos retângulos tem outros retângulos, né, gente? Não vou esquecer disso. Que dentro de um retângulo, eu vou desenhar aqui rapidinho, tem mais retângulos. Ou seja, um retângulo dentro do retângulo, dentro do retângulo, dentro do retângulo, quase que infinitamente. Talvez seja infinito, mas sim. Um retângulo dentro do retângulo, retângulo dentro do retângulo. O Wagner está aqui. Tiago, bom dia, Wagner, meu colega. Tiago, muito nos interessa na atualidade a aproximação entre artes visuais.
ainda mais mediada por um comentário oportuno que nos leva a pensar o conhecimento. Isso aí, Wagner. Então eu estou realmente trazendo a linguagem da fotografia para um patamar mais avançado. Eu não vou ficar falando de tecnicismo aqui. As técnicas fotográficas, só técnicas fotográficas, assim como a regra dos terços, composição, iluminação, todas essas questões técnicas, pegar um equipamento e ficar falando para você sobre qual lente é melhor, se é Canon, se é Nikon é a melhor câmera, qual é a melhor câmera, Canon, Nikon, Sony, o que que seja. Se é lente 16mm, 50mm, esqueçam. O conteúdo é muito mais importante, o que você tem dentro de si é muito mais importante do que o equipamento. Ali, então é isso, Wagner, estou realmente curtindo o teu comentário. As cores do Mondrian transitam de modo pouco gradual, exatamente. Ele tem uma linguagem, mas ele tem essas nuances de ressalto, que dá para frente da fotografia, ela transmite algo para frente. Você vê que tem algo mais para trás. Elas puxam o teu olhar de uma forma que é muito interessante a linguagem de Mondrian. Então, estou aqui curtindo os comentários do Wagner, do Mondrian. Mondrian, então, é a nossa referência para a aula. Perceberam, então? Primeiro exercício, o exercício da semana que vem, a primeira coisa que nós vamos fazer é uma fotografia totalmente enquadrada dentro da regra dos terços. Totalmente mesmo, assim. Ou o máximo que puder mesmo, assim. Se não der para fazer 100%, pelo menos 90% das coisas tem que estar dentro das linhas, dentro da regra do terço. Isso é uma exigência, sim, para o trabalho fluir bem, para a gente poder conhecer, para a gente poder fazer uma boa fotografia. Para o exercício, depois a gente vai aprender coisas mais. Segunda parte do exercício para a semana que vem. Na mesma fotografia, vocês vão distribuir, aí complica um pouquinho mais, vocês vão distribuir as cores do cenário que vocês vão estar registrando dentro de um olhar de Mondrian. Então, como é que vão fazer isso? Como é que vão transformar uma fotografia com uma pintura modernista de Mondrian? É fácil. Fácil não. É fácil. Sim. É e não é. Exatamente como eu estava mostrando para vocês no exercício que eu fiz para vocês aqui. Aqui, eu peguei um quadrado 1x1, que é o formato 1x1 do Instagram, e apliquei então o ladrilho da regra dos terços dentro do 1x1 e fiz uma pintura mais forte aqui, mais fraca, em formatos diferentes. Então vocês vão ver que as nuances, as cores vão estar se diluindo. Então vai ter mais força de um para o outro. Então isso dá também essa questão de perspectiva. Eu vou querer que vocês, dentro desse exercício que vocês vão fazer, a fotografia tem que estar totalmente enquadrada. Isso sim, dentro da regra dos terços. Agora a questão de cores. Vocês vão achar cores mais fortes e vão colocar essas cores mais na frente. Se você estiver na rua e é um cenário, talvez seja um pouco mais fácil, porque as coisas mais próximas dos nossos olhos, da câmera, elas estão normalmente mais fortes em cores, porque elas estão mais próximas. Então isso é mais fácil no horizonte. Então eu já estou dando uma deixa para vocês aqui, para fazer foto de uma paisagem que é mais fácil de fazer essa composição de cores. Mas se vocês forem montar um cenário para fazer uma foto, vocês vão pegar objetos mais fortes e mais claros e vão fazer a disposição dos objetos dentro da regra dos terços. Vão colocar um objeto mais forte na frente, mais fraco do lado, e aí vocês vão fazer a composição de cores. Esse exercício, ele é um exercício também para poder fazer com que a nossa cabeça funcione dentro da fotografia, então a gente vão ficar um pouco mais atentos a isso, e é sim um exercício de modo avançado dentro das artes, dentro da linguagem, então não estou fazendo exercícios fáceis assim, no sentido assim, eu vou hoje falar para vocês fazer isso e isso. São exercícios que nos faz pensar. Nós vamos ter que ler Mondrian, conhecer Mondrian, a obra dele. Inclusive, se vocês quiserem, devem, na verdade, visitar a estação do trem de São Leopoldo.
Lá na estação do trem de São Paulo vocês vão ver que nas paredes tem Mondrian. Não só nas paredes, eu já vi que tem no chão também alguns espaços. Inclusive a arquitetura toda do prédio inteirinho, ele é um formato retangular com ladrilhos, né? Então praticamente quase toda a estação foi uma arquitetura alemã de Mondrian, pensada em Mondrian. Então eu acho muito bacana nós temos uma estação que é um artista que nem está escrito em lugar nenhum isso lá na estação. Isso eu acho muito chato, assim, não gosto muito disso, de saber que é um artista famoso e não foi colocado em lugar nenhum, que a estação de São Leopoldo ela é uma obra de Mondrian, entre aspas, né? Então é isso. Bom, vão lá, visitem também então a estação, conheçam a estação, tá lá, Mondrian nas paredes. E eu quero que vocês então acompanhem esse movimento, entrem nas páginas de Mondrian, conheçam Mondrian, conheçam então a regra dos textos, já conhecemos, já vimos, já aprendemos. E agora então a gente vai fazer isso. Vamos pegar as cores e transformar elas em fotografia. Quem faz fotografias de estúdio, uma foto montada, uma foto posada, vai conseguir trabalhar essas cores, vai conseguir manipular as cores, a informação que vai ser transmitida para o público. Então é muito mais tranquilo também. São duas opções que nos dá essa possibilidade de manipulação da questão. Um cenário de paisagem você mesmo consegue construir, você consegue analisar, enquadrar as coisas e já tem de pronto ali as cores em perspectiva. Então já vai conseguir. Um cenário montado você também consegue fazer isso, é muito bem tranquilo de fazer isso. E então são essas duas coisas que você vai conseguir. Estúdio, que você vai conseguir uma linguagem mais fácil, rápida de fazer essa linguagem que eu estou falando para vocês do exercício, que é uma fotografia totalmente enquadrada em regra dos terços e com a leitura das cores de mais claro para mais escuro, do escuro mais claro, pensando em Mondrian. O mais complicado de se fazer isso é dentro da linguagem do fotojornalismo. No fotojornalismo você tu lida com ações, você lida com o inesperado, com o instante, com o momento que tem muitas vezes um momento de uma linguagem, uma forma que acontece coisas inusitadas, então você vai estar ali à mercê do inusitado, da surpresa. Então eu digo que é muito mais complicado fazer e tem artistas que conseguem fazer isso com uma clareza, assim, com um olhar muito aprofundado. E eu vou elencar aqui agora dois, que semana passada eu já dei uma metralhada neles. Botei eles na sabatina, na minha sabatina, né, dizendo que é Sebastião Salgado e o Cartier-Bresson. Os dois são fotojornalistas e os dois conseguem fazer com uma maestria essa linguagem de perspectiva dentro do cenário que eu falei agora, regra dos terços e profundidade. Eles conseguem fazer com que essa linguagem seja encantadora. Então eles não são artistas, mas as suas obras são obras de arte, com certeza. Agora, Letícia, estou quieta, mas estou aqui. Então tá bom, Letícia. Muito bom. O Wagner que disse que em várias estações temos outras obras inspiradas em artistas visuais. Lembra sim a estação Petrobras. Com certeza, a estação Petrobras é um ótimo lugar também de parar. Eu já parei umas 2 vezes lá para caminhar só para poder ver. De pilar por pilar, lá tem muito mosaico, né? Então é bem bacana. Então é isso. Tá bem bacana, estou gostando muito da participação de vocês aqui na live. E é muito bacana, muito bom mesmo ter essa participação, essa troca, né? Então eu vou lendo para a gente poder ir acompanhando essas linguagens. Bom, pessoal, eu vou, acho que finalizando essa live, é 1 hora de live, toda semana às segundas-feiras. Eu quero também fazer alguns anúncios, assim, então deixar esses minutinhos finais para a gente poder anunciar algumas coisas.
Durante a semana, então, vocês vão fazendo essa fotografia de vocês, esse exercício que vai unir a regra dos terços com a linguagem de Mondrian. Então, vocês unam as duas coisas. Quero que vocês façam essa conexão. Para isso, vocês vão ter que ler esses dois links que eu passei, a história de Mondrian, o que Mondrian fez e faz. E aí tem outro link que tem as obras de Mondrian. E eu quero então que vocês conheçam Mondrian, estudem ele, e aí, com essa linguagem de Mondrian, vocês vão unir a uma fotografia com a regra dos terços que eu passei na semana passada e falei um pouquinho hoje também. Eu quero que vocês unam essas duas linguagens, a linguagem de Mondrian com a regra dos terços. Então, essa fotografia, esse exercício eu quero ver ao longo da semana, aquela que puder fazer, para apresentar para nós. É um exercício já de nível médio avançado, assim. Então, dentro da fotografia é bem bacana a gente poder saber que todo mundo é possível de fazer uma obra espetacular, assim. Bem isso. Bom, quero deixar um recado para vocês. Os Guardiões da Água, então, continuam online, né? Continua essa versão aulas online, depois da quarentena, então vamos torcer para que tudo isso passe bem, para que nós não soframos tanto quanto já estamos passando, esse sofrimento. É muita tristeza, né? Tu vê todo dia realmente aumento de casos de infectados pelo coronavírus, e não só aumento de casos, né? Mas a questão de pessoas que estão sofrendo muito, realmente muitas percas, muitas pessoas morrendo, mais de quantas mil pessoas, é muita gente. Então é isso. O Tosca, acho que vou reprovar nesse exercício. Vamos ver, Tosca. É um exercício assim, um nível bem bacana pra gente poder brincar, né? A gente poder conhecer um pouco mais a linguagem artística fotográfica, né? Então é isso que eu falo pra vocês. A linguagem de um tecnicista, eu vou deixar para outras pessoas. Tem muitos canais aí no YouTube, no Facebook, no Instagram, que falam de técnicas que eu digo técnicas mecânicas da fotografia. Então aqui nós estamos vendo técnicas mais além, técnicas artísticas, elas nos levam para um patamar diferenciado. Então é isso. Deixo para vocês o exercício da união das duas coisas, regra dos terços com a linguagem de Mondrian. Bom, então eu tô me despedindo de vocês. Hoje já falamos bastante, lemos, comentamos. 10 mil mortes, isso, Tosca, obrigado por lembrar. Nossa, gente, 10 mil pessoas. Eu não estou desinformado, só que hoje já achei que já estava mais do que isso, ou não tinha chegado. Então é isso. Infelizmente, esse é o número de casos. Os Guardiões da Água, então, estão nesse momento fazendo esses vídeos, aulas online. Às 14 horas tem a aula do Xamã, aula de grafite. Então, o Xamã, ele vai fazer essa aula de grafite às 2 horas da tarde, então acompanhem lá também. E ao longo da semana, todos os dias tem aulas online, então acompanhe aqui a página dos Guardiões, então vocês vão poder acompanhar diversas aulas, música, dança, comunicação, muralismo, literatura. Então o pessoal está aí fazendo essas aulas online para nós termos diversidade nessa quarentena. Bom, ontem saiu o decreto também estadual de que é o uso obrigatório a máscara nas ruas, espaços públicos e privados. É obrigatório, então, a partir de hoje, o uso da máscara nas ruas. Então, saiu de casa, usa máscara. Então, isso já está aí. Então, me despedindo de vocês, bem tranquilo. Eu também estou agora com uma videoaula, que é uma live Instagram, que eu estou chamando essa de live Instagram. É o foco por detrás das lentes. Estou fazendo propaganda para mim também, aproveitando esse espaço de hoje, para fazer essa propaganda que essa live que eu faço nas quintas-feiras, todas as quintas-feiras, comecei nessa quinta, vai ser a partir dessa quinta todas, é uma história que eu conto, é a minha vida pessoal a partir dos olhos da fotografia. Então por isso que o título é O Foco por Detrás das Lentes. Então esse é o título. O foco por detrás das lentes é o que nós vemos, quem está por detrás da lente, qual é o foco que está atrás da lente.
que vida é essa, né? Quem é que está por detrás da lente, que faz uma obra daquelas, ou a foto daquelas, quem é? Então, lá na quinta-feira vocês podem acompanhar, é uma aula mais, eu falo mais descontraída, porque eu conto coisas inusitadas que aconteceram na minha vida, coisas para poder atingir uma fotografia, para poder fazer uma fotografia bacana. Então eu acabo contando coisas bem engraçadas que aconteceram para poder realizar uma fotografia. Então lá vocês vão poder acompanhar uma linguagem de um artista em busca da fotografia, o foco por detrás das lentes. Então essa fica a propaganda para a semana que vem. Então, finalizando a aula de hoje, Rogério, grande abraço, Letícia, obrigado, eu que agradeço, realmente a participação de vocês também importante, é fundamental para que nós possamos ter uma boa aula, uma boa fluição e a gente possa dar continuidade sempre e sigamos aí felizes nessa semana. Então, boa semana para todos, para todas e até segunda-feira que vem. Ah, Letícia, que horas é a live de quinta-feira? Isso, quinta-feira às 18h30. Às 18h30. Essa live das 18h30, ela é, como eu falei, né, uma live que conta todas as histórias que me fez buscar fotografia. Então é muito bacana vocês acompanhar também lá, para todo fotógrafo que queira se inspirar e conhecer essa história. É uma biografia, uma autobiografia, na verdade, contada em lives, né? Uma autobiografia contada em lives, isso é bacana, hein? Então tá. Gente, muito obrigado. Até semana que vem, segunda-feira de novo, todas as segundas, às 10 horas da manhã. Então é isso.